Então, eu resolvi gravar um vídeo. Mas antes de eu gravar um vídeo, eu vou consertar a minha sobrancelha. Porque afinal de contas, eu quero sair bonitinha no vídeo. Para eu gravar um vídeo, eu tenho que usar meu celular e o meu computador, porque eu só posso ler no computador. Então, vai ter que ser assim. Vou ler textos que eu coloquei no meu blog, que eu acho que são muito interessantes. E às vezes o papel aceita tudo. Quando a gente fala, a gente bota entonação de voz, aí fica melhor. Então, vou ler. Vou ler, por exemplo, o que eu escrevi no dia 9 de junho de 2011. Tá lá no blog. O nome do texto era Antes de falar de sexo, eu vou falar de tabus. E o texto começa assim. Pois é, os tabus. Hoje em dia nem se fala mais essa palavra. A maior parte da garotada nem se toca do significado dessa palavra. Mas, na minha época, o que mais conhecia eram os tabus. De modo geral, pode-se definir tabu como qualquer assunto ou comportamento inaceitável ou proibido em uma determinada sociedade. O termo tabu tem um significado muito extenso, mas, em geral, significa que uma coisa é proibida. O significado de tabu ramifica-se em duas direções opostas. Por um lado, significa consagrado, sagrado. Por outro, significa misterioso, perigoso, proibido e imundo. Imundo é horrível, né? Mas está lá no dicionário. Isso tudo que eu li estava no dicionário. Quando colocamos o termo tabu associado ao sexo, estamos falando de coisas misteriosas, perigosas, proibidas e imundas. Segundo, claro, os critérios e comportamentos das minhas avós. Até porque os dicionários que eu li eram do tempo das minhas avós. O sexo, na minha época, tinha a conotação de um erro, um equívoco, uma coisa feia. As mulheres casadas deveriam ser virtuosas ao ponto de perderem seus maridos para as prostitutas, as rameiras e afins. Estas eram as mulheres sujas, mas que satisfaziam os desejos de nossos maridos, e às vezes eles iam embora com uma delas. Ou com uma de nossos melhores amigos, que não se ligavam muito nessa história toda de tabu, perigo, sujeira e tal. O engraçado nessa coisa triste é que os homens também acreditavam nisso e tratavam suas esposas como esposas e as outras como suas mulheres. E isso era um lamentável engano em todos os sentidos. Por causa dessa maneira lamentável de entender o sexo, os homens também praticavam, e ainda praticam muito, apesar de não existir mais o tabu, o tal do abuso sexual. Na verdade, um abuso sexual começa no momento em que o marido entende que sua esposa não precisa de sexo. Isso é um abuso. E vai praticar com a outra. Isso é o maior abuso. Abuso de poder, abuso de confiança e por aí vai. O abuso sexual na infância faz parte do tabu. Desde que o mundo é mundo, que o homem fica profundamente atraído pelas coisas proibidas, escondidas, perigosas e imundas. Se o sexo é tudo isso, sexo com uma criança é isso multiplicado por 10. É mais ou menos como fumar um super cigarro de maconha ou cheirar uma overdose de cocaína. Excitante até o êxtase. Por causa, em parte, do tabu. E nessa bagunça toda, quem entra na maior de todas as roubadas é a criança. Eu, por exemplo, fui uma delas. Até hoje só consigo dormir bem uma noite tranquila de sono quando estou deitada no tapete da sala da minha casa. Quando eu era uma menininha de mais ou menos uns 6 anos, corria para baixo da mesa da sala da casa da minha mãe toda noite, pois tinha um carinha que ia me abusar na minha cama. E aí o tapete debaixo da mesa do jantar era o meu refúgio. Isso é verdade, não é mentira, era verdade, aconteceu isso mesmo comigo. A cada 10 mulheres que ajudam no meu consultório, 8 passaram por esse tipo de conflito. O abuso sexual na infância é um conflito que a criança não sabe lidar de nenhuma forma. Na maior parte das vezes, o abuso é praticado por um membro da família ou um amigo próximo. Que triste, né?
Sempre pessoas em quem a criança confia ou tem algum tipo de sentimento envolvido. Que horrível, não? Dependendo da idade da criança, ela não sente absolutamente nada no corpinho relacionado aos prazeres do sexo, mas sente afeto ou amizade ou carinho pelo abusador. Por isso que é um abuso, porque a criança confia no afeto, confia no carinho, confia no que confia, e aí deixa o safadão ou safadona, porque abuso não é só de homens, mulheres também abusam de crianças. E aí vem o abuso do afeto, o abuso da confiança, o abuso do carinho, que vai destruir a criança com certeza. Vai destruir a criança não, vai destruir o adulto que vai vir depois da criança. Porque a criança ainda vai continuar achando que aquilo ali é só, ela não sabe o que, mas é só alguma coisa. Lá na frente é que vai vir o transtorno todo, né? Dependendo da idade da criança, ela não sente absolutamente nada no corpinho relacionado aos prazeres do sexo, mas sente afeto ou amizade ou carinho pelo abusador. E ao mesmo tempo ela entende que está acontecendo algo que não deveria estar acontecendo, quer dizer, conflito. Algo está errado. Mas de uma forma incompreensível para ela, a criança, ela está gostando do que está acontecendo. É incompreensível por quê? Porque apesar dela ter uma sensação de que é alguma coisa errada, é alguém que ela gosta muito que está fazendo, então ela entende que é uma coisa boa, porque está vindo de alguém que ela ama, ou de alguém que ela tem apreço ou afeto. Mas aí tem aquela sensação de que tem alguma coisa errada. Claro que a criança não está gostando do toque sexual, mas da pessoa que está perto dela. E pela confusão que ela faz dentro da sua cabecinha, ou da sua emoçãozinha, nasce aí o terrível inimigo da mulher adulta, que é o conflito interno. Esse tal de conflito interno é o cara que leva as mulheres ao Rivotril, ao antidepressivo, ao tudo de ruim emocional na vida delas. Das que foram abusadas sexualmente. Mas também tem as que foram abusadas emocionalmente. Complicado. O conflito interno não acontece só por causa do abuso sexual. Claro que não. Mas esse é um dos grandes causadores e deixa marcas visíveis no corpo da mulher. No meu caso, por exemplo, como o abusador se deitava atrás de mim, até hoje não consigo ser abraçada pelas costas por meus namoridos. Tenho uma atrofia na 4ª, 5ª e 6ª vértebras cervicais com direito a artrose e hérnia de disco e tudo. Só porque fazia uma postura de proteção encolhendo a cabeça para dentro do peito. Minha vida toda. Fazia e se bobear ainda faço, pois é um reflexo, um ato involuntário de proteção. É uma postura emocional. Será que você está aqui lendo, ouvindo essas coisas doidas que escrevo, falo? Já passou por alguma coisa parecida? Eu tenho uma amiga que sofria abuso por parte do avô. Ele colocava o pênis na boquinha dela e depois levava ela na padaria e comprava balas e doces. Sabe qual foi o resultado disso? Diabetes descontrolado. Uma outra sofria abuso por parte do melhor amigo do pai dela. Ele colocava a mão dentro da calcinha dela por baixo da mesa quando estavam jantando. Sabe o resultado disso? Gastrite infecciosa crônica, deficiência alimentar. É mole uma coisa dessa? Então pense, reflita. Tente lembrar de alguma amiga sua que já passou por isso. E entenda que o abuso sexual deixa marcas, não só emocionais, mas também físicas. Deixa uma doença psicossomática associada a ele. Mas isso tem cura, ou pelo menos tem como ser amenizada ao máximo. Por isso eu me especializei nisso. Acho que por compreender bem como é que é a marca física, entender bem a marca emocional, acabei me especializando no assunto. Bom, agora que eu falei dos tabus, dos abusos e dos etc., quem sabe já consigo falar do sexo, para depois conseguir praticar sexo com alguém, né? Até o próximo vídeo.